Olá, eu sou Victor Amorim, doutorando em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, advogado e consultor jurídico, professor de cursos de pós-graduação do ILB, do IDP e do IGD e membro do Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. Tenho aqui a honra de comunicar que estarei coordenando o Observatório da Nova Lei de Licitações em sua nova versão, que tem por objetivo acompanhar e aprofundar os estudos acerca do processo de aplicação da Lei 14.183 de 2021 em todo o território nacional, abordando questões doutrinárias, entendimentos jurisprudenciais desenvolvidos pelo Poder Judiciário e pelos tribunais de contas, entendimentos dos órgãos de assessoramento jurídico de todas as unidades federativas e também as boas práticas relacionadas à aplicação da nova lei de licitações. Dessa forma, convido a todos a conhecer o nosso portal, a conhecer as suas funcionalidades e, acima de tudo, conhecer o exímio trabalho que é desenvolvido pelos nossos colunistas, que representam o que há de melhor em matéria de interpretação, de estudos sobre a Lei 14.183. A Lei 14.183, que foi publicada no dia 1º de abril de 2021, ela institui um novo marco legal das contratações públicas para a administração direta, autárquica e fundacional de todos os entes federativos. Portanto, é uma norma que traz um impacto inegável para a gestão pública brasileira. E ela tem uma particularidade em relação ao seu regime transitório, previsto no artigo 191. Essa particularidade se dá pelo fato da Lei 14.183 prever a revogação da Lei 8.666, da Lei do Pregão e da Lei do RDC somente a partir do dia 1º de abril de 2023. Ou seja, nós teremos uma convivência durante 2 anos dos dois regimes, tanto da Lei 8.666 quanto da Lei 14.183. Só que essa convivência, na verdade, ela se dá, de acordo com o dispositivo legal citado, ela se dá por uma opção da administração em relação a cada procedimento de contratação que realiza, de modo que a administração pode optar ora por conduzir uma determinada licitação ou um processo de contratação direta com base na Lei 8.666 e pode optar paralelamente para um outro processo de contratação, utilizar o regramento da Lei 14.183. Mas não é tão simples quanto parece, porque essa opção ela deve ser acompanhada de diversos cuidados e ela tem uma certa complexidade no mundo real, demandando de fato um preparo, uma maior segurança por parte dos órgãos administrativos no tocante a essa aplicação. E é por isso exatamente que é fundamental que haja um acompanhamento em relação à prática de aplicação da nova lei, não só por parte dos órgãos públicos, mas também acompanhando os entendimentos externados pelos tribunais de contas, pelo Poder Judiciário, pelos órgãos de assessoramento jurídico. Então é fundamental esse acompanhamento para trazer uma maior segurança ao gestor público em relação a esse período de transição que vai se findar efetivamente em fins de março de 2023, porque a partir do dia 1º de abril de 2023 nós já teremos a revogação da Lei 8.666 e da Lei do Pregão. E há certa complexidade no mundo real, demandando de fato um preparo, uma maior segurança por parte dos órgãos administrativos no tocante a essa aplicação. E é por isso exatamente que é fundamental que haja um acompanhamento em relação à prática de aplicação da nova lei, não só por parte dos órgãos públicos, mas também acompanhando os entendimentos externados pelos tribunais de contas, pelo Poder Judiciário, pelos órgãos de assessoramento jurídico. Então é fundamental esse acompanhamento para trazer uma maior segurança ao gestor público em relação a esse período de transição que vai se findar efetivamente em fins de março de 2023, porque a partir do dia 1º de abril de 2023 nós já teremos a revogação da Lei 8.666 e da Lei do Pregão. E é sempre bom lembrar, é fundamental
que a administração já se movimente nesse sentido de se preparar para uma transição planejada, porque nós, nesse 1º de abril de 2022, já temos o transcurso da metade desse prazo de adaptação. Então, falta apenas um ano. E um ano para estudos, para esse desenvolvimento de eventuais regulamentações, de modelos de editais, modelos de termos de referência, modelos dos demais documentos realizados no processo de contratação, afora as discussões e aprofundamentos relacionados a problemas, a pontos mais impactantes, a pontos polêmicos. Então, um ano pode ser pouco tempo. Então, é preciso que haja essa movimentação para não se chegar, no final desse prazo sem o mínimo preparo possível. E, na verdade, o que se busca, acima de tudo, é uma maior segurança jurídica para todos os agentes envolvidos. Um processo de transição planejada para a aplicação da nova lei de licitações demanda necessariamente uma devida capacitação dos servidores públicos envolvidos, sejam aqueles agentes que participam da fase preparatória da contratação ou aqueles que vão atuar na fase de licitação propriamente dita, os chamados agentes de contratação, e também aqueles que vão atuar na fase de execução contratual, gestores e fiscais, além das próprias autoridades e da alta administração, que passa a ter um papel fundamental na governança das contratações públicas de acordo com a própria Lei 14.133 de 2021. Portanto, a capacitação ela é de fato fundamental para que se tenha um diagnóstico e um cenário muito claro da realidade da instituição no tocante ao preparo para a aplicação da nova lei, o desenvolvimento da regulamentação necessária, o desenvolvimento relacionado aos sistemas e à própria estrutura para o alinhamento quanto ao fluxo adequado da instrução dos processos de contratação. É por isso que a capacitação aliada à informação sobre as melhores práticas relacionadas à aplicação da nova lei de licitações passa a ser também um dos objetivos do Observatório da nova lei de licitações, porque assim nós entendemos que passaremos de fato por uma transição o tanto mais segura para realmente trazer a segurança jurídica que os agentes públicos, que o mercado tanto precisa no ambiente negocial envolvendo as contratações públicas.